Aí Lucas capítulo 16, no versículo de número 8, Jesus ele falou assim, e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Amém, gente? Olhe para mim, por favor, pessoal. Jesus ele citou uma parábola e ele falou a respeito do administrador infiel. Esse homem que era infiel, quando o dono daquele lugar descobriu as infidelidades daquele homem, a Bíblia diz que ele, de uma forma bem hábil, ele começou a resolver todos os problemas para que quando o dono daquele lugar mandasse ele embora, ele pudesse sair dali e ser recebido na casa das pessoas. E da forma como ele agiu, deu certo. E a Bíblia diz que quando ele fez dessa forma, ele foi elogiado pelo Senhor daquela terra. E Jesus ele falou que por conta disso, os filhos do mundo, eles são mais hábeis do que os filhos da luz. Esse hábeis vem de quê? De habilidade. Jesus ele quis dizer que muitas das vezes os filhos do mundo, eles têm mais habilidades do que os filhos da luz. Por isso que muitas das vezes você vê pessoas que não servem a Deus e que crescem financeiramente. Tem pessoa que não serve a Deus e que se tornou rico. Tem gente que não serve a Deus e virou milionário. Tem gente que não serve a Deus e que ganha muito por aí. É ou não é verdade? Teoricamente, deveria ser o contrário. Deveria ser a pessoa que serve a Deus, por ela servir a Deus, ela prosperar. Mas isso quer dizer que apenas pelo fato da pessoa ser de Deus, isso não quer dizer que a pessoa vai prosperar. Porque existem muitas pessoas que servem a Deus, que obedecem a palavra de Deus e mesmo assim não prosperam. Mas então por que os filhos da luz eles são mais hábeis? Exatamente por causa disso, por causa das habilidades. Você sabe que no mundo dos negócios, a habilidade ela conta muito. Ela conta muito. Às vezes o camarada ele nem serve a Deus, só que a habilidade que ele tem, ele exercita essa habilidade. Enquanto às vezes o outro que serve a Deus, ele não é tão esforçado como aquele que não serve. Às vezes aquele que não serve a Deus, uma hora dessa ele está estudando, e aquele que serve a Deus está assistindo novela. Às vezes aquele que não serve a Deus, uma hora dessa, ele já está se programando para a semana, se programando para amanhã, se programando para investir, ele já está pensando no futuro. E às vezes aquele que serve a Deus só está preocupado com agora, com hoje. Ele não quer saber se daqui a um mês ele vai ter recursos, mas aquele que muitas das vezes não serve a Deus, ele está preparado para o hoje, para o amanhã e até para o mês que vem, se preciso for. Por isso que Jesus falou, os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz. Porque mesmo o camarada sendo filho do mundo, mas o camarada exercita as habilidades dele. Uma hora dessa ele está se esforçando, ele tá pensando no futuro. Ele diz, eu vou pegar esse valor aqui, é pouco, mas eu vou investir e ele vai se tornar muito. Enquanto muitas das vezes o que serve a Deus, ele tem um valor, em vez de ele guardar e investir, ele vai e gasta. Ele pega e passa no comércio ali, compra um saquinho de pipoca, comeu a pipoca, aí ficou sem pipoca e ficou sem o valor. Enquanto aquele que muitas das vezes não serve a Deus, ele está pensando no futuro, ele está pensando lá na frente. Aquele administrador infiel, mesmo ele sendo infiel, ele fez as coisas pensando lá na frente. Ele falou, meu patrão vai me mandar embora, mas eu vou me preparar primeiro. Eu vou ali, eu vou acertar uma dívida aqui, eu vou acertar outra dívida ali. Primeiro ele se preparou, porque ele sabia que ele ia ser mandado embora. Ele se preparou primeiro. Então a habilidade dele fez até ele ser elogiado, mesmo ele sendo infiel. Quem está compreendendo? E mesmo aquele que muitas das vezes é fiel, faz tudo certinho, mas
não é tão esforçado como aquele que é infiel, que foi infiel. Às vezes o camarada ele fuma, mas ele chega no trabalho no horário, e às vezes o outro que serve a Deus só chega atrasado. Todo lugar que vai chega atrasado. O patrão não vai querer saber se ele serve a Deus ou não. O patrão vai querer saber da habilidade dele. Quem está compreendendo? O patrão, o superior, ele não quer saber se o que trabalha para ele serve a Deus, da vida dele com Deus. O patrão dele vai querer saber do resultado que ele traz. E às vezes a pessoa diz: poxa, Senhor, eu sirvo tanto ao Senhor, eu sou tão fiel ao Senhor, eu obedeço tanto a sua palavra, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou assim, eu ando tudo certinho. Só que será que a habilidade dela, ela tem se esforçado para desenvolver? Ou será que aquele que não serve a Deus tem sido mais habilidoso do que ela? A habilidade que Deus ele nos dá, essa habilidade ela tem que ser desenvolvida. Eu tenho que buscar ser o melhor naquilo que eu faço. Eu tenho que buscar ser o melhor naquilo que eu faço. Às vezes o camarada tem uma profissão, mas há quanto tempo ele não se dedica para se renovar? A gente tem que ser o melhor naquilo que a gente faz. Quem está compreendendo? Tem que se esforçar para ser o melhor naquilo que faz. Às vezes o outro nem serve a Deus, mas ele se esforça todo dia. Todo dia ele para ler, todo dia ele para buscar novidade, todo dia ele se esforça. E às vezes o outro que serve a Deus, ele só quer que Deus faz, mas ele está se esforçando para Deus fazer. Quem está compreendendo? Por isso que Jesus falou: os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz. Nós somos os filhos da luz.